Muito bem, Shalom Adonai. Aqui no livro de Levítico, no capítulo de número 10, versículos 1 em diante, nós temos Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Veja só, preste atenção nisso. Esse capítulo 10 é um dos capítulos mais solenes da Bíblia, porque ele nos confronta com a seriedade do culto, o peso da responsabilidade sacerdotal e a santidade de Deus. Nadab e Abiú, filhos de Arão, agiram de forma precipitada e foram mortos pela presença divina. Então, ao ler este capítulo, sou lembrado de que quanto mais perto estou de Deus, mais consagrado devo ser. A quebra abrupta da santidade por Nadab e Abiú contrasta com a obediência exemplar vista anteriormente. Porque quando você lê Levítico, capítulo 8, versículos 4 a 9, você observa que ali nós temos a consagração de Arão e seus filhos. Os sacerdotes eram os que mais se aproximavam da presença do Senhor, e isso exigia mais deles. Porque quem é líder se exige mais, quem prega tem que dar mais exemplo, quem lidera uma igreja tem que ser exemplo, quem está em linha de frente tem que ser modelo, tem que ser paradigma. Então, a expressão perante o Senhor que nós encontramos no Levítico, que é usada repetidamente em Levítico, indica que toda a tenda do encontro era considerada território sagrado. Então, aproximar-se de Deus não era um direito comum, era privilégio reservado aos que estavam limpos, obedientes e preparados. Então, aqui eu quero analisar alguns pontos que são importantes aqui em Levítico, capítulo 10. Primeiro, o que foi o fogo profano oferecido por Nadab e Abiú? Observe que o capítulo 10, versículo 1 e 2 diz: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que eles não ordenaram. Então saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Observe que os dois filhos de Arão cometeram um erro grave ao oferecerem fogo estranho, ou seja, fogo que não veio do altar aceso pelo próprio Deus, de acordo com Levítico 9, 24. Eles violaram uma ordem direta. Trouxeram brasa de outro lugar, agindo por conta própria, sem autorização. Alguns sugerem que a embriaguez pode ter influenciado a atitude deles, já que logo depois Deus proíbe o consumo de bebida alcoólica antes de entrar na tenda, Levítico 10, versículo de número 9. Seja qual for a causa, e aqui tem uma simples polêmica, a consequência foi severa. O texto diz que saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Assim como Ananias e Safira em Atos 5, Nadab e Abiú foram julgados na inauguração de uma nova fase do culto, a justiça divina, neste caso, serviu como sinal de alerta para os demais. O outro ponto aqui interessante é qual foi a reação de Arão e o papel de Moisés quando você lê dos versículos 3 ao versículo de número 7. Porque diante da tragédia, Arão permanece em silêncio. Moisés diz: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. Versículo de número 3, veja aí. Isso revela o propósito do juízo, santificar o nome do Senhor diante do povo. O silêncio de Arão não era de espanto, mas de obediência, para quem não sabe. Os sacerdotes não podiam se manifestar em luto enquanto estivessem oficiando
Sabiam disso? Rasgar as roupas ou andar com os cabelos defeitos seria interpretar a morte dos filhos como injustiça, o que implicaria a reprovação do juízo de Deus para você que não sabe. Então Moisés chama Misael e Elzafã, primos de Nadab e Abiú, para removerem os corpos, porque segundo a lei, as vestes consagradas dos sacerdotes não podiam deixar o santuário para que não fossem contaminadas. Por isso, a tarefa foi confiada a parentes que não estavam oficiando. Que coisa interessante. Quando a gente lê dos versículos 8 a 11, observe que Deus proíbe o consumo aqui de bebida alcoólica. Você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, senão vocês morrerão. Essa ordem evidencia a seriedade da função sacerdotal. Em religiões vizinhas, como entre os cananeus, os sacerdotes bebiam durante os rituais, transformando o culto em um evento vulgar. Então a santidade exigida de Israel era oposta a isso. Deus deixa claro que os sacerdotes devem fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Veja Levítico 10:10. Eles não apenas ministravam culto, ensinavam a nação, ensinavam os israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Veja o versículo 11. Essa responsabilidade também aparece em Deuteronômio capítulo 24, versículo 8. Outro ponto interessante aqui, que vai do versículo 12 a 20, por que Moisés repreende Eleazar e Itamar? Moisés ordena que os sacerdotes restantes comam suas porções das ofertas. No entanto, ao procurar o bode da oferta pelo pecado, ele descobre que ele já havia sido queimado por completo. Veja o versículo 16. Indignado, ele pergunta: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado? Por que essa pergunta? Porque, segundo a lei, se o sangue da oferta não fosse levado ao lugar santo, a carne deveria ser comida pelos sacerdotes. Comer a oferta era parte do processo de expiação, simbolizando que a santidade consumia a impureza. Olha que exigência. Então a resposta de Arão é simplesmente a resposta de Arão comovente. Mesmo assim, coisas como essas aconteceram comigo. Teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido? Veja só, ele reconhece a dor do momento e questiona se seria certo agir como se nada tivesse acontecido. Moisés entende. Olha que coisa interessante. A lei mosaica incorpora uma sensibilidade para com a fraqueza humana. A intenção de glorificar a Deus prevaleceu sobre a letra fria na norma. Que coisa interessante. Então, o livro de Levítico, ele é muito interessante, aqui o capítulo 10, porque o que é que ele nos ensina quando você lê o capítulo 10? Ao ler Levítico 10, sou profundamente impactado pela santidade de Deus. Não posso tratar o culto como algo trivial. Vá num culto hoje, o converseiro, a brincadeira, mascando chiclete, moças fazendo unhas, celular ligado, porque acham que é o tempo da graça. Aproximar-se do Senhor exige humildade, obediência e temor. O episódio de Nadab e Abiú me lembra que mesmo em posição de liderança, não estou isento de prestar contas. O privilégio do serviço exige responsabilidade proporcional. Ser usado por Deus ontem não é garantia para hoje, meu irmão. A reação de Arão me inspira. Ele escolheu o silêncio reverente ao invés da revolta, como muitos hoje ficam revoltados. Conheço uma família que abandonou por completo a igreja porque Deus levou um dos seus componentes. Isso me ensina que diante da dor e do juízo de Deus, posso escolher confiar e honrar, mesmo sem compreender tudo. Vejo também que Deus não é inflexível. Quando Arão responde com sinceridade, Moisés aceita. O Senhor deseja corações sensíveis, não apenas rituais perfeitos. A proibição do vinho me lembra da importância de estar sóbrio, vigilante e atento ao ministrar a Deus, seja pregando, orando, liderando ou servindo. Não posso servir com descuido. Por isso que Jeremias diz: ai daquele
que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, a expressão perante o Senhor me confronta, tudo que faço é diante dele. Minha vida está constantemente exposta aos seus olhos, que eu nunca perca essa consciência santa. E por fim, eu digo, sou consolado pela imagem de Cristo, nosso sumo sacerdote, que entrou uma vez por todas no Santo dos Santos por nós. Ele é a garantia de que mesmo falhos, podemos nos aproximar com confiança nesse trono chamado o trono da graça. Deu para você entender? Baruch Hashem, Deus te abençoe.